Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e dando retomada às nossas atividades, às nossas aulas e nosso material EAD, nós vamos retomar agora no nosso 2021, né? Recapitulando um pouquinho o que a gente viu no ano passado, para vocês não perderem o fio da meada. Então, hoje, para o 7º ano, nós vamos ver sobre o quê, né? A história da educação física, a tão falada história da educação física, como foi criada essas atividades físicas, a nossa prática corporal, né? Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas, né? Primeiramente, para a gente entender melhor do que será falado hoje na nossa aula. Você sabia que praticar atividade física era uma necessidade de sobrevivência nos homens da cavernas? E a gente vai responder, né? A origem da educação física remota a tempos do homem primitivo que precisava desenvolver capacidades corporais com a finalidade de ganhar seus desafios, porque era uma questão de vida ou morte. Só que tudo isso acontecia de maneira inconsciente, mas é nesse período que podemos verificar os primeiros registros da força física humana sendo exercida, né? Tudo começou como o homem primitivo sentiu a necessidade de quê, né? De lutar para se defender, conquistar novos lugares, fugir de predadores e caçar para a sobrevivência. Então é muito interessante quando a gente vê a história. Eu já falei isso para vocês, é bom quando a gente conhece a história das coisas, né? O porquê que hoje a gente transformou essa necessidade que antigamente era em atividade física. Por que hoje a gente vai em academias e por que hoje a gente faz esportes, pratica esportes, né? Faz corridas, isso tudo para o nosso lazer, né? Porque inicialmente a gente não fazia isso conscientemente que a gente faz hoje, né? A gente fazia de uma necessidade que o homem tinha naquela época, né? Buscar novos lugares, que nem ele fala, ou então mesmo caçar para se sobreviver, né? Para se defender também, né? Então a gente vê que com o passar do tempo a gente viu que isso era bom para o nosso organismo, para o nosso corpo, e aí a gente foi difundindo e melhorando essas nossas atividades, né? O corpo humano adquiriu uma anatomia que nada mais é do que o resultado evolutivo de um refinamento realizado por nossos ancestrais que necessitavam correr, nadar, levantar, pular e entre outros exercícios para sua sobrevivência. Esses princípios foram aperfeiçoados com base nas necessidades de ataque e defesa, mostrando que nesse processo evolutivo e agilidade, destreza e força, né, eram qualidades que os tornavam privilegiados com relação aos outros animais. O nosso polegar, por exemplo, possui esse desenvolvimento para nos dar a possibilidade de arremessamentos. Então, antes da gente ver esse pequeno videozinho, eu venho dizer para vocês que é um vídeo meramente ilustrativo, que é claro que as coisas não aconteceram dessa forma, mas que fica mais fácil a gente entender o porquê que o homem foi se adaptando com as coisas que a natureza ia pedindo para ele, né? Por exemplo, por que vamos ver no vídeo, por que o homem precisou desenvolver uma postura melhor, a história do polegar, né, que a gente está falando, e aí é bem ilustrativo mesmo, não vamos levar ao pé da letra. Vamos lá!
Então, legal, né? A gente vê nesse vídeo, claro que não aconteceu dessa forma, mas é bem interessante o quanto que o homem ele precisou se adaptar até hoje, né? Então a gente vive nessa adaptação de tentar melhorar para suprir as nossas necessidades, né? E isso também aconteceu com a atividade física, com o exercício físico. Então vamos lá, outra perguntinha, né? Por que dizemos que a educação física trata da cultura corporal, né? O que que é? A cultura corporal é a manifestação de uma cultura através do movimento corporal, ou seja, é a forma de um povo se manifestar através do movimento humano. Aí dentro da cultura corporal nós temos alguns nichos, né? Que tem as danças, os esportes, ginásticas, lutas, jogos e brincadeiras, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, só dando exemplos mesmo, porque o nosso objetivo hoje não é falar sobre eles, mas que dentro da cultura corporal e dentro da educação física, nós tratamos como um todo e nós podemos alcançar a atividade física e a nossa cultura corporal se a gente praticar pelo menos um desses nichos, né? Que são as brincadeiras e os jogos, né? Que nós temos os jogos esportivos, os jogos populares e as brincadeiras populares, né? Temos as danças, que tem o hip hop, frevo, balé, quadrilhas, danças indígenas e entre outros, né? Temos também as lutas, que dentro das lutas tem o boxe, a esgrima, o taekwondo, o karatê, jiu-jitsu, capoeira e muitas outras lutas também, né? E dentro dos esportes nós temos um dos principais, né, que é o futebol, voleibol, natação, paraquedismo, beisebol, entre outros também. E nós temos aqui também os exemplos de algumas ginásticas, né? Nós temos a ginástica artística, a rítmica, a desportiva e outras ginásticas também, né? E a gente vai ver o que a gente aprendeu nessa aula, né? Da origem da educação física, que ela remota a tempos do homem primitivo, porque era uma questão de vida ou morte. O corpo humano que evoluiu de um refinado realizado por nossos ancestrais, que necessitavam correr, nadar, levantar, pular e entre outros exercícios para sua sobrevivência. E a cultura corporal, que é a manifestação de uma cultura através do movimento corporal, ou seja, é a forma de um povo se manifestar através do movimento humano. Então, antes da gente ir para o nosso exercitando, eu espero que vocês tenham entendido, né, nossa aula de hoje, e a gente viu o que a gente aprendeu, né? Foram coisas básicas, mas que são muito importantes e servem de base para os nossos próximos estudos. E a gente vai exercitar um pouco para ver se vocês aprenderam mesmo. Essas duas perguntinhas, né? Como foi que surgiu a educação física e do que se trata a cultura corporal, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho e responder, né? E aí, se você respondeu como foi que surgiu a educação física, né? Como é que a gente lembra como surgiu a educação física? A educação física surgiu da necessidade do homem primitivo em sobreviver, caçando, pescando, se defendendo, fugindo e dessa forma aperfeiçoou os seus movimentos, né? E a outra pergunta era do que se trata a cultura corporal, né? A cultura corporal trata-se de uma forma de um povo se manifestar através do movimento humano. Por exemplo, jogos e brincadeiras, danças, esportes, lutas e as ginásticas, né? Você acertou se você pensou nisso, se você conseguiu lembrar desses conceitos que a gente viu na nossa aula de hoje. E aí eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula, foi bem explicativa, né? Caso não, pergunte para o seu professor, peça para revisar essa aula, tá bom? Espero que vocês realmente tenham aprendido, se esforcem, e, se cuidem, fiquem em casa, que nós vamos dar continuidade às nossas aulas daqui para melhor segurança de vocês. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos conteúdos e até a próxima aula.